Olá, olá, tudo bem com você? Vamos iniciar agora a primeira aula do nosso mini curso, O Fim da Síndrome do Pânico. Se você não me conhece direito, eu sou o Diogo Cabral, sou psicoterapeuta, sou especialista em tratamentos de ansiedade e síndrome do pânico. Já tratei mais de 8.000 pessoas, juntando os meus tratamentos com os tratamentos dos terapeutas do meu instituto, que é o Instituto NeuroRap. Se você não conhece o nosso instituto, nós somos especialistas em tratar transtornos emocionais como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, entre outros, diretamente nas raízes do problema. Quando a gente fala de raízes, estamos falando daquilo que desenvolveu na pessoa aquele transtorno emocional. E sabemos, já por muitos estudos científicos, que o que realmente causa um transtorno emocional é algo psicoemocional. São coisas que estão relacionadas à mente e ao cérebro. E para a gente conseguir melhorar, para a gente conseguir ter 100% de melhora, a gente precisa trabalhar as raízes desse problema de forma específica e no cérebro. E é por isso que você vai aprender nesse mini curso como usar o poder do seu cérebro, que é um poder que nós já temos, para conseguir acabar com tudo que causa em você as crises de pânico, os sintomas físicos intensos, a sensação constante que não passa nunca, o medo constante, a insegurança, a ansiedade constante causada pela síndrome do pânico, entre outras coisas. Então, tudo que você sente hoje, você vai entender que é o seu cérebro que está causando. E a única forma de acabar com isso é usar o seu próprio cérebro para acabar com isso. E você vai entender isso nesse mini curso, tá? Essa é a primeira aula. Então, deixa eu passar informações para vocês aqui, como é que você vai funcionar as nossas aulas, tá? Deixa eu compartilhar para vocês aqui uma tela para você entender melhor. Como é que vai seguir as aulas? Primeiro, você vai ter as duas aulas gravadas, que uma dessas é essa aqui, que está sendo disponível para você agora, e elas vão ser sempre disponibilizadas às 9 horas da manhã. Então, nós estamos disponibilizando agora para você, e hoje e amanhã vão ser essas aulas gravadas disponíveis às 9 horas. Hoje vai ser essa, amanhã vai ser outra, tá? E também vamos ter as aulas ao vivo, que vão ser 3 aulas ao vivo no total, todos os dias também. Então, hoje vai ter essa aula aqui, mais tarde, às 20h30, vamos ter outra aula ao vivo. Só que essa aula ao vivo vai ser uma aula onde eu vou tirar dúvidas, vou responder perguntas, vou trazer estudo de casos de pessoas que trataram síndrome do pânico, enfim, vamos ter aqui uma conversa com terapeutas do instituto que tratam outras pessoas também, vamos trazer algo muito mais rico para você também, tá? Então, é muito importante que você assista essa aula e você também assista a aula à noite, porque esse é um mini curso, uma estrutura de workshop, que é necessário que você realmente saia desse mini curso com bastante entendimento e conhecimento, tá? Então, você primeiro essas aulas aqui e depois as aulas ao vivo às 20h30, ok? E aí, antes de começar, eu já gostaria de mostrar para você aqui se vale a pena realmente você assistir esse mini curso. Eu quero te mostrar um caso aqui para você de uma pessoa que fez parte do Instituto NeuroRap, que fez o tratamento, fez o treinamento de neuroreprogramação mental e emocional, que é o que você vai entender nesse mini curso, como é que você faz isso, o que você tem que fazer para usar esse poder do seu cérebro, tá? Vou mostrar agora para você um pouco desse depoimento dessa pessoa que fez e participou do nosso instituto, para você entender o quanto você precisa iniciar esse tratamento, iniciar esse treinamento para você melhorar a síndrome do pânico, tá? Então, assiste aqui comigo para você ver um pouquinho sobre isso. Olá, eu vim aqui retratar um pouquinho da minha síndrome do pânico, né? Eu já tive síndrome do pânico há 5 anos atrás, né? Tratei com medicação. Aí fiquei livre da medicação por 2 anos e meio. Quando foi 6 meses atrás, minhas crises voltaram, tá? E eu comecei a buscar algo, pensar na minha cabeça, porque, será que não existe algum método que eu consiga sair dele sem usar a medicação? E comecei a pesquisar. E apareceu o Dr. Diogo no meu Instagram. E eu resolvi dar uma chance. Eu estava numa situação da minha crise que eu já não. Eu tinha medo de ir no mercado, eu tinha medo de ir na farmácia, eu tinha medo de ir na academia, eu tinha medo de dirigir sozinha, eu já não estava mais saindo de casa, eu estava assim, apavorada e não conseguindo mais ter minha vida de volta. E eu comecei a fazer o curso dele. Comprei o curso, comecei a fazer o curso, teve uma consulta com uma das meninas que trabalha com ele. E assim, gente, depois de 3 semanas, eu realmente estava fazendo tudo de novo. É inacreditável, gente, isso realmente funciona. Hoje eu não tenho mais medo de sair de casa, eu tenho minha vida normal.
Faço tudo, vou no banco, no supermercado, coisas que eu tinha medo de fazer. Então, assim, se eu pudesse falar para todas as pessoas que passam por isso, que elas realmente acreditassem nesse método e realmente fizessem, que vocês vão conseguir sair dessa. Porque eu consegui sair. Muito bem. Esse foi o depoimento da Grenda. Então, você percebe que a Grenda ela já tinha feito vários tratamentos, ou já passou por psicólogo, já tomou medicação, mas nada disso adiantou. Você vai entender por que não adianta, tá? Você vai entender durante o curso por que não adianta, por que a pessoa usa remédio durante tanto tempo, depois tem recaídas. Você vai entender quais são as raízes disso e por que você tomar remédios não acaba com suas raízes. O remédio não tem esse poder de acabar com as raízes. Então, você vai entender tudo aqui, tá certo? Então, continua com a gente que você vai entender todo passo a passo a partir de agora. Quais são as diferenças entre o síndrome do pânico e a ansiedade generalizada? Por que eu vou falar sobre isso? Vou te falar aqui sobre um dos principais erros que fazem com que a maioria das pessoas não consigam ficar 100% livres da síndrome do pânico. É tratar síndrome do pânico como se fosse ansiedade generalizada. Existe uma diferença muito grande entre o que causa síndrome do pânico e o que causa ansiedade generalizada. Síndrome do pânico tem sintomas diferentes de ansiedade generalizada. E a forma de você tratar as duas também são diferentes. Que eu sei que tem muita gente. Então, assim, a gente faz pesquisa o tempo todo com nossos clientes, nossos alunos, e nós sabemos que a grande maioria sempre tratou síndrome do pânico como se fosse ansiedade generalizada. Isso é um problema que existe no mercado brasileiro, porque no Brasil ainda existe pouquíssimos profissionais que tratam de forma específica a síndrome do pânico, ou seja, existem poucos profissionais que são especialistas em síndrome do pânico e a maioria só entende de ansiedade. E aí, então, trata tudo como se fosse no mesmo balaio, bota tudo no mesmo balaio e aí, enfim, você acaba não conseguindo ter o resultado que você quer, tá? Então, olha só as diferenças. Primeira diferença, você tem ansiedade ou síndrome do pânico? Então, primeiro você tem que entender. Você tem o quê? Você tem os dois? Você só tem um? Então, vamos entender aqui melhor, tá? Primeiro, quais são os medos da síndrome do pânico? Os medos da síndrome do pânico é um medo intenso de perder o controle, morrer ou enlouquecer durante uma crise, medo de ter um AVC, de ter uma doença grave, de infartar, de ter um problema cardíaco, medo de ter outra crise a qualquer momento, de forma inesperada, medo de lugares ou situações que você já teve crise antes, medo de ficar longe de locais onde você não vai ter ajuda fácil, então você fica ali o tempo todo evitando ir para esses lugares, ou indo com alguém, sempre com alguém, porque você não consegue ir sozinha. Isso aqui são medos da síndrome do pânico, além de outros medos, tá? O medo dos sintomas, o medo de o coração, tudo dispara, já começa a ficar nervosa, medo de sentir tontura, sente a tontura já fica nervosa. Então, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem medo diferente de pessoas que têm ansiedade generalizada. Pode ser que você tenha todos esses medos. Então, você separa, tá? Então, ó, pessoas que têm ansiedade generalizada somente, por exemplo, elas normalmente ficam sempre preocupadas excessivamente com situações da vida, do cotidiano, do trabalho, do que ela tem que fazer no dia a dia. Ela já acorda preocupada se vai dar tempo de fazer tudo no dia a dia. Ela fica preocupada com eventos futuros. Meu filho está doente. Aí fica preocupada com o filho doente. Meu Deus, eu estou com problema de saúde agora. Fica preocupada com o problema de saúde que ela tem que resolver. Ela fica com medo de acontecer alguma coisa ruim com a parte financeira, com o trabalho, com a saúde. Ela fica super preocupada quando está fazendo alguma coisa nova, como construindo uma casa, ou juntando dinheiro para fazer alguma coisa, uma viagem, ou com um casamento. Enfim, ela fica constantemente preocupada com tudo na vida dela. Tudo gera preocupação. Tudo gera preocupação excessiva. Porque ficar preocupado é normal. O que não é normal é ficar o tempo inteiro preocupado. Né? Então, a pessoa está sempre preocupada com tudo. Então, a pessoa que tem ansiedade generalizada, ela, por exemplo, tem medo de não conseguir controlar as preocupações da vida dela, mesmo em situações simples. Ela tem a sensação de pressa persistente ali, constante, de como se não fosse dar tempo de fazer tudo, como se o tempo fosse curto. Ela tem medo de não dar conta de tudo na vida, ela tem medo de decepcionar as pessoas, ela tem medo de não ser o suficiente para o casamento ou para os filhos, ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ficar sozinha, enfim, sozinha, mas não sozinha como medo de ficar sozinha na síndrome do pânico, é o medo de ser sozinha no mundo, de não ter ninguém com ela. Mas ela continua fazendo as coisas normalmente. Então, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela não consegue fazer as coisas normalmente sozinha. Ela tem que ter alguém com ela. Entende?
A pessoa que tem medo de ficar sozinha, mais com ansiedade generalizada, ela tem medo de ser sozinha no mundo, de não ter ninguém no mundo. Mas ela tem um marido, tem um filho, não sei o quê, mas ela tem um receio das pessoas se afastarem da vida dela, que é diferente. Você entendeu? Então, essas são as diferenças de medos, tá? Existem outros medos, claro, que são diferentes, mas aqui é só alguns exemplos para você já ir entendendo. Vai aí, está se identificando? Se você for se identificando, vai escrevendo aqui, tá? Vai deixando seu comentário se você for se identificando aí, tá certo? Você se identificou mais com qual? Quais medos? Com síndrome do pânico, com ansiedade generalizada ou os dois? Diz aqui embaixo. As diferenças das crises, tá? Então, existe crise de ansiedade e existe crise de pânico. E é diferente. Então, crise de pânico, normalmente, ela acontece de forma súbita, inesperada, do nada. Sem um gatilho claro, sem você saber o que você está sentindo. E isso é diferente. Então, a pessoa que tem, por exemplo, crise de pânico, ela vai ter uma intensidade extrema naquela sensação, uma sensação de perigo, de estar se infartando, de estar morrendo. São sintomas físicos intensos, como falta de ar, taquicardia, sudorese, tontura. E durante aquele período de crise, ela sente isso de forma constante. Só que ela vai começando aos pouquinhos, depois zoom, dá um salto, e aí fica ali um tempão, daqui a pouco passa um tempinho. E ela pode ter várias crises, inclusive no mesmo dia. Só que ela não é crise com mais de 40 minutos, uma hora, tá? No máximo uma hora de crise de pânico. No máximo. Por quê? Uma crise de pânico é uma crise de medo. O corpo ele não fica com medo durante tanto tempo assim, porque cansa mesmo, né? O corpo ele cansa. Tanto que a pessoa que tem uma crise de pânico, depois da crise de pânico, ela fica cansada, triste, desanimada, sem energia. É muito comum isso acontecer. Né? São raras pessoas que não ficam assim depois da crise de pânico. Então, a pessoa ela fica com essa sensação ali de estar sem energia depois de uma crise. Okay? E a sensação é muito mais forte, muito mais intensa para a crise de ansiedade. E uma das coisas que faz a pessoa ter essa crise é esse medo de morrer, de enlouquecer, de ter um infarto, de perder o controle. Entende? Então a pessoa fica com medo de morrer, de ter enlouquecer, de ter infarto, isso gera uma crise mais forte ainda. Às vezes ela está ali, já teve primeiras crises, às vezes está tomando medicação, está sem tomar, tá sem ter crise, por exemplo, mas aí um dia ela sentiu medo de morrer, aí começa a crise de novo, mesmo tomando medicação, por exemplo. Tá certo? E aí outra diferença bem grande também, as pessoas que têm crise de ansiedade, elas normalmente ela vai se preocupando com coisas específicas e ela vai preocupando assim. Por exemplo, a pessoa está com um problema na vida. Ah, estou com um problema aqui que está acontecendo. Ela fica preocupada com aquele problema que está acontecendo, até resolver o problema. Então, ela pode ficar sem dormir direito, ela pode ficar o tempo todo agitada, preocupada, pensativa, mas ela consegue fazer tudo normalmente. Ela consegue sair de casa, ela consegue trabalhar, consegue tudo. Ela só, às vezes, tem hora de dormir, ela vive preocupada. Então, a pessoa que tem crise de ansiedade é o quê? Tem uma preocupação grande na vida dela, ela sente aquela sensação muito forte ali, mas não tão forte como uma crise de pânico, tá? É só um pouquinho maior do que a ansiedade que ela já sente normalmente. E ela fica ali preocupada, estressada. Normalmente, o sintoma físico dela é menos intenso, ela fica um pouco tensa, fica inquieta, tem a taquicardia, quando ela lembra daquilo, mas bem fraquinha, nada de forma exagerada, nada que ela pense que está tendo um infarto, por exemplo. Ela sabe, inclusive, disso. Então, a pessoa que tem uma crise de ansiedade, ela sabe que ela não está infartando, que ela sabe que ela está preocupada com aquilo. Só que a pessoa, quando tem crise de pânico, quando ela tem síndrome do pânico, mesmo ela tendo uma crise de ansiedade, ela confunde com crise de pânico. Isso faz com que ela tenha crise de pânico. Entende? Então, a pessoa tem, por exemplo, tem uma pessoa que tem ansiedade generalizada que desenvolveu síndrome do pânico. Isso é bem comum. Né? Aí a pessoa faz o quê? Bom, ela tinha crise de ansiedade antes, normais, como ela já sentia preocupação excessiva, apreensão por coisas da vida. Só que agora, toda vez que ela sente a mesma coisa, ela já intensifica porque ela tem medo de morrer, ela tem medo de ter uma crise, ela tem medo de infartar, ela tem medo de enlouquecer, entendeu? Porque ela desenvolveu as fobias a partir das crises de pânico. Isso é muito importante você entender, tá? Essa diferença faz, assim, é absurda. É muito bom você entender isso. Então, só para você entender melhor. Quando a pessoa tem uma crise de pânico, ela não sabe o que está assistindo aquilo. Ela não faz ideia. Ela só pensa assim, vou morrer.
Às vezes ela sabe conscientemente, ela já foi no hospital, já foi médico, já fez exame, já fez de tudo. Ela sabe conscientemente que ela não tem aquele problema de saúde, que aquilo ali é psicológico, que é emocional. Mas mesmo assim, durante a crise, ela não consegue. Ela perde o controle. Isso se chama sequestro emocional. Sequestro emocional é algo já muito, muito difundido na psicologia, que a gente fala muito sobre isso. Então, você passa por uma crise, você perde o controle emocional, mas você não consegue controlar, você não consegue sair enquanto você está dentro daquele estado emocional negativo. Então, aquela crise de pânico, ela faz isso. Uma crise de ansiedade, não. A pessoa sabe que ela está preocupada. Ah, eu estou preocupado quando eu fico doente. Estou preocupado porque eu tive uma briga com meu marido. Estou preocupado porque eu tenho uma viagem para fazer, eu não sei se vai dar conta. Estou preocupado com as coisas do trabalho. Estou preocupado com as coisas que eu tenho que cuidar da minha vida e eu tenho muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Estou preocupada com isso, estressada com isso. Então, a pessoa com ansiedade é assim. Né? A ansiedade causa isso. Tem essa diferença. Tá? Então, isso é importante você entender. Porque se você não entende essa diferença, você fica confundindo o que você está sentindo. E essa confusão, que é bem comum, faz com que muita gente tenha crise de pânico, tenha crise de ansiedade e passem mal por causa disso. Entende? Então, essa é uma diferença importante você entender, tá? Quais são as outras diferenças? Temos as diferenças entre os comportamentos. Então, a pessoa que tem crise de pânico, ela tem comportamentos, a pessoa que tem síndrome do pânico, tá? A pessoa já desenvolveu a síndrome do pânico. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que você desenvolve, como é que nasce a síndrome do pânico, tá? Então, a pessoa, ela começa a ter comportamentos do seguinte. Então, vamos começar com a síndrome do pânico. Pessoas que têm síndrome do pânico, elas evitam lugares que já ocorreu crise. Ela não vai de jeito nenhum. Não vai. Se ela for, ela começa a passar mal. Começa a ter crise, fica ansiosa, fica nervosa. Ela cria uma dependência de pessoas próximas para se sentir segura. Então, ela fica dependente de pessoas para se sentir segura. Então, ela tem que sair só com alguém, ela vai viajar, tem que ter alguém, ela vai ficar em casa, tem que ter alguém, ela vai passear, tem que ter alguém, ela vai fazer compras, tem que ter alguém, coisas que antes ela fazia sozinha, ela já não consegue mais fazer, porque ela tem que criar uma dependência de pessoas para se sentir segura. Ela abandona as atividades cotidianas sempre que tem medo da crise. Então, se ela tiver medo da crise, ela abandona, ela para aquilo ali e foge da situação para poder não ter, porque ela tem medo de ter a crise no momento ali. Ela se isola socialmente para evitar possíveis gatilhos. Normalmente, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela cria uma bolha de segurança. Então, o que seria essa bolha de segurança? Ela vai para... Ela para de sair, ela para de ir para academia, ela para de caminhar na praça, ela para de sair de dirigir, e ela passa a ficar cada vez mais tempo em casa. Ela para de passear, ela para de viajar, e ela fica cada vez mais dentro de casa. Ou seja, ela cria aquela bolha de segurança, tá? Ou faz aquele mesmo movimento, que é assim, o movimento de casa, trabalho, casa, trabalho. Então, isso é uma coisa que acontece bastante, tá? Bastante. Então, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela passa a criar uma bolha de segurança. Então, a bolha de segurança é: vou de casa, o trabalho, para casa. Não sai daquela bolha. Ou eu fico em casa, ou eu fico na rua. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você entender o quanto a bolha ela pode ficar cada vez mais estreita, tá? Então, a bolha da síndrome do pânico ela vai ficando cada vez menor. Então, eu vou te contar aqui, por exemplo, o caso de um rapaz que eu tratei, que foi o seguinte: ele jogava futebol e teve uma crise durante o jogo. Teve uma crise de pânico durante o jogo. Depois que ele teve essa crise, ele nunca mais conseguiu jogar. Só que com o tempo vai piorando, né? Então ele vai começando a ter outras crises, porque ele está com medo de morrer, de infartar, de tudo mais, como você já sabe como é que funciona. Então ele passou a parar de fazer várias coisas e foi começando e foi criando cada vez mais essa bolha. Foi se afastando dos amigos, não conseguiu mais ir para casa da avó, não conseguiu mais ir para a escola, não conseguiu mais fazer nada, não conseguiu mais sair sozinho, começou a criar e a bolha ficando cada vez menor. E aí chegou um ponto que ele só conseguia ficar dentro do quarto, porque ele não conseguia, por exemplo, tomar banho sozinho. Ele não conseguia entrar no chuveiro para tomar banho. A mãe dele tinha que ir com ele. Ele não conseguia sair do quarto, porque ele sair do quarto, ele já pensava que poderia acontecer alguma coisa. Aí ele começou a ficar cada vez mais dentro do quarto. Então a bolha dele foi ficando cada vez menor.
E isso é o que acontece com o tempo. Mesmo tomando medicação, ele tomava ele tomava 6 medicações. E não adianta, porque a medicação ela só faz deixar você com mais sintomas. E não adianta, porque a medicação ela não vai parar, não vai tirar sua insegurança, não vai tirar de você o que você realmente. E, e não adianta, porque a medicação ela não tira o trauma, né? Ela não deixa a pessoa invulnerável, não existe isso. A medicação ela só diminui sintomas. Então a pessoa ela vai continuar ali insegura, vai continuar evitando. Então ele evitava todo custo, tá bom? Então isso que aconteceu com ele. Já que ele começou a tratar, fez todo o treinamento, né, de neuroreprogramação, refazendo a reprogramação neural, fez todo bonitinho, e aí ele voltou a fazer as coisas, ele voltou a sair de casa, tomar banho sem precisar de alguém para estar com ele, começou a sair, começou a jogar, voltou a jogar futebol. Depois que ele voltou a jogar futebol, não tinha mais o que fazer. Aí ele parou e continuou seu treinamento, tá certo? Então isso é importante você entender. Então, existe essa diferença, existem esses comportamentos que são comportamentos e limitações da síndrome do pânico. Já na ansiedade generalizada, a pessoa ela tem dificuldade em relaxar devido à preocupação constante, então a pessoa o tempo todo preocupada sempre, tá? Ela procrastina, demora para fazer as coisas que são importantes, evitando aquelas tarefas que ela tem medo de falhar, por exemplo. Ela tem necessidade de reafirmação constante sobre decisões de eventos futuros. Ela tem alteração no sono, então ela fica preocupada, ela fica com menos sono, tem dificuldade de dormir, fica pensando demais, né? Tem dificuldade em focar, em se concentrar em tarefas do dia a dia. Então, isso é um comportamento de uma pessoa com ansiedade generalizada. Lembrando, você se identifica com os dois, então provavelmente você tem os dois. Tem que tratar os dois. O que você tem que entender que síndrome do pânico, você deve saber, é pior. Ela limita mais, ela causa mais problemas na sua vida, ela gera em você sensações que você não quer sentir. Então, provavelmente, a síndrome do pânico para você, você sabe que é muito pior, verdade? E a síndrome do pânico, ela não é ansiedade, mas ela causa ansiedade. Isso é muito importante. Síndrome do pânico não é ansiedade. Síndrome do pânico é um transtorno que tem problemas, que geram fobias, e aí é que está. A síndrome do pânico não é ansiedade, mas ela causa muita ansiedade. Por quê? Porque aí existem vários medos e traumas envolvidos na síndrome do pânico. Quando chegar na parte de como nasceu, você vai entender quais são esses traumas, tá? Mas vamos lá. Síndrome do pânico é a pior causa, né, de ansiedade que existe, porque é uma ansiedade muito intensa. Então, vamos entender aqui. Você tem na síndrome do pânico a ansiedade antecipatória, que é aquela ansiedade onde você evita o tempo todo situações, coisas, locais, pessoas, para não ter crise. Então, você não quer ter crise. Então, você fica o tempo todo antecipando o que pode acontecer. Isso gera o quê? Preocupação. Imagina só, você ficar o tempo todo ali pensando, será que não é? O tempo todo pensando, preocupado, pensando, preocupado. Será que vou ter crise? Será que vai agora? Será que vai acontecer agora? Será que vai acontecer agora? Será que vou sentir agora? E é o tempo todo. E é estressante, é preocupante, é chato, né? Então, você sabe como é. E gera muito estresse. E aí você também tem os medos dos gatilhos. Né? Gatilhos são locais, pessoas, atividades, coisas que você acredita que vai te trazer crise. Às vezes você nem pensa naquilo, só vai lá, pum, teve crise. Vou dar um exemplo. Pessoas. Quando eu estou num lugar que tem muita gente, tenho crise. Locais. Eu vou para o supermercado, tenho crise no supermercado. Situação. A pessoa vai viajar de avião, aí ela não consegue entrar no avião. Ela não consegue ficar no avião. Por quê? Ela não tem medo do avião cair, por exemplo. Ela só tem medo de avião decolar e ela passar mal lá dentro. E não conseguir sair. Ou passar vergonha na frente de todo mundo. Todo mundo vendo ela passando mal. Entendeu? Então, a pessoa tem crises por causa desses gatilhos também. Então, ela tem medo dos gatilhos. Ok? Também tem impacto físico e mental, né? Então, os sintomas da síndrome do pânico não são muito intensos, então a pessoa ela tem aquela impressão emocional de que ela vai morrer, de que ela vai ter um ataque cardíaco. Então, ela fica o tempo todo preocupada com o batimento cardíaco, se o batimento cardíaco está normal.
Outras, às vezes, nem se preocupam muito com batimento cardíaco. Tem pessoas, por exemplo, que se preocupam o tempo todo com a respiração. Se ela está respirando normal, se ela está respirando certo, se ela não vai morrer sufocada. Outras ficam preocupadas com a garganta, se ela está engolindo certo, se a garganta está fechando, se a garganta está abrindo. Outras ficam preocupadas demais com a tontura, se ela vai desmaiar, se ela vai cair, com vertigem, com a sensação de estar fora do corpo, com a sensação de despersonalização. O nome despersonalização vem disso, que é a sensação de estar fora do corpo, fora de si. Enfim, esses são alguns sintomas. Né? O impacto físico e mental é maior do que com ansiedade, então a pessoa causa muita ansiedade. A hipervigilância, que é o seguinte, a pessoa fica excessivamente atenta aos sinais do corpo. Então, batimento cardíaco, respiração, monitorando o tempo todo se o corpo já está normal, se está tudo certo, se a respiração está ok, se a pressão está alta, se a pressão está baixa, medindo pressão. Ai, será que eu estou tendo... Ai, meu Deus, pressão, vou medir a pressão. Aí fica o tempo, tem gente que vive, que anda com aquele aparelhinho de pressão alta no bolso, na calça, ou na bolsa. É o tempo todo preocupada com checar, monitorar, o tempo todo. E aí isso, claro, piora, né, a situação. Porque quanto mais você cria isso, mais ansiosa você fica, mais você aumenta a chance de você ter crise de pânico. E aí você entra no ciclo entre síndrome do pânico e ansiedade. Então, o ciclo é assim. Ataque de pânico. Ocorre uma crise intensa, inesperada e assustadora. Ansiedade antecipatória. Surge o medo de um novo ataque, que vai você ficar o tempo todo em estado constante de alerta para não ter um novo ataque de pânico. Porque você pode ter. Você fica pensando nisso. Evitação e preocupação. Então, você fica o tempo todo ansioso ou ansiosa, porque isso leva você a evitar situações que possam desencadear crises, o que limita a sua vida diária, sua vida do dia a dia, suas coisas, etc. Aí você tem a crise seguinte. Então, a ansiedade acumulada aumenta a chance de uma nova crise, iniciando o ciclo. Então, você pode ter uma crise, mas não tão forte, talvez, quanto a primeira, ou talvez mais forte, e aí você reinicia o ciclo de novo. Então, você fica retroalimentando isso constantemente. E quais são as raízes da síndrome do pânico? Como é que nasceu? O que causa as suas crises, os seus medos, os seus sintomas, a sua ansiedade que o pânico causa? Como isso nasceu? Vamos entender agora quais são as raízes? Isso aqui é importantíssimo, tá? Vou te dizer, se você não tratar as raízes, você nunca vai conseguir se libertar 100% da síndrome do pânico. Você pode ficar bem um tempo, mas você volta tudo de novo. Então, são as raízes que vão realmente fazer com que você não volte a ter de novo, tá? Então, preste atenção nisso. Quando você se torna... Como é que você começa a ter síndrome do pânico? Então, isso aqui, antes de te mostrar como nasceu, é importante, tá? A síndrome do pânico é resultado de ataque de pânico recorrente. Então, você teve aquela primeira crise de pânico, depois você teve outra, depois teve outra, aí você começou a ter síndrome do pânico. E você desenvolve as fobias, desenvolve os medos, desenvolve outras crises, e aí sim você desenvolve a síndrome do pânico, tá? Então, vamos entender como é que nasceu isso. Primeiro, temos a fase 1 no desenvolvimento da síndrome do pânico. A fase 1, ela acontece com quase todo mundo, tá? Quase 95% das pessoas que têm síndrome do pânico, isso já é mapeado, cientificamente estudado, tá? Psiquiatras, psicólogos do mundo todo. Então, 95% a 97% nessa faixa vai ser o seguinte. Fase 1, até 2 anos antes da primeira crise de pânico, a pessoa passa por alguma dificuldade. Que dificuldade pode ter sido essa? Pode ser um trauma, um acidente. O trauma pode ser o quê? Um acidente, um problema, uma morte inesperada de um ente querido, um problema de saúde, você mesmo que tem um problema de saúde, um acidente de carro, um acidente de avião, entendeu? E isso pode ser algo traumatizante. Pode ter sido a perda de alguém muito forte na sua vida, pode ter sido uma violência muito forte que aconteceu com você. Então, trauma pode ser muita coisa, tá? Trauma é aquilo que faz você se sentir mal emocionalmente, te impacta emocionalmente de forma muito, muito forte, ok? A descoberta de uma traição pode se tornar um trauma. Uma separação inesperada pode se tornar um trauma. Existem várias coisas que podem tornar e gerar um trauma na pessoa, tá certo? Aí depois a pessoa também pode passar por desafios. Então, a pessoa pode estar passando por desafios na vida que gera muito estresse. Então, a pessoa está assim, pode passar por problemas financeiros, com dificuldade no trabalho, com dificuldade no casamento,
com dificuldades com o filho, com dificuldade, enfim, a pessoa pode estar passando por desafios, e isso também gera uma pessoa um estresse muito grande. Ela pode estar passando por situações de hormonais, então pessoas que estão, por exemplo, da menopausa, estão passando por problemas hormonais, problema de saúde, como problema de tireoide, que mexe, regula os hormônios. A pessoa pode estar passando por várias situações ali de doenças físicas e pode gerar um estresse, uma dificuldade muito grande, e aí depois vem a crise de pânico. Pode ter, por exemplo, situações da pessoa ter usando muita droga, muita bebida alcoólica, né? Assim, a gente tem um mapeado, assim, a gente tem mapeado mais de 4.000 pessoas com síndrome do pânico. Mapeado. Então, a gente tem uma base de dados muito grande do que pode acontecer. Então, pode acontecer muita coisa. Então, uma pessoa pode, por exemplo, ter crise de pânico porque está numa balada e usou uma droga. Pessoas que usam droga demais, pessoas que bebem demais, pode ter uma crise de pânico depois de ressaca. Tem pessoas que, por exemplo, elas passam por saindo um pouco da parte de drogas e de bebida, de coisa química. Pessoas, por exemplo, que estão grávidas, mulheres grávidas, que logo depois que tem impacto, tem crise de pânico. Isso é bem comum acontecer. O pessoal fala muito de depressão pós-parto, mas crise de pânico acontece muito depois do parto. Muito, muito mesmo. Aí tem pessoas, por exemplo, que estão passando por dificuldades no trabalho. Estresse, trabalha demais, e aí tem crise de pânico por causa disso. Aí tem pessoas, por exemplo, que têm labirintite, tem vários casos de labirintite. A pessoa tem labirintite e ela tem uma crise de labirintite pela primeira vez. A pessoa teve um caso, um exemplo de uma pessoa que eu tratei há pouco tempo, que ela, a primeira crise que ela teve, que foi há 10 anos atrás, ela foi levantar do sofá, não levantou, ela disse que viu tudo rodar, o mundo rodou, ela se desequilibrou, a visão ficou escura e ela caiu no sofá e não conseguiu levantar. E aí ela começou a ter uma crise de pânico, começou a surtar mesmo, o coração começou a disparar, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, e não sabia o que era aquilo. Aí ela foi fazer os exames, foi no médico, tudo mais, e descobriu que ela estava com uma labirintite, ela teve uma crise de labirintite. Mas depois da crise, ela nunca mais conseguiu ser a mesma. Aí ela fez treinamento de reprogramação mental e emocional, parou de ter esse medo, parou de ter as sensações, parou de ter as crises e voltou a ver a vida dela normal. Entende? Então, isso são exemplos que acontecem. Então, essa fase 1, é importante você entender o que aconteceu com você. O que aconteceu com você até 2 anos antes da primeira crise? Você passou por alguma dificuldade na sua vida? Ou várias dificuldades antes da primeira crise de pânico? Como é que você vai entender a primeira crise, tá? A primeira crise de pânico é aquela vez que você passou mal e você não sabia o que era. Você passou mal. Você começou a sentir todas aquelas sensações horríveis, estranhas, e você não sabia o que era que você estava sentindo. Você passou mal, seu coração disparou, você sentiu falta de ar, você ficou tonta, você ficou nervosa, você teve visão turva, você sentiu um corpo enrijecendo, você sentiu uma tremedeira, um suor frio, uma pressão na cabeça, você sentiu uma pressão no peito, você sentiu um monte de coisa no seu corpo que você nunca tinha sentido antes. Vontade de vomitar, vontade de várias coisas, de evacuar. Você pode ter sentido vários sintomas naquele momento. Não estou falando que você pode ter sentido todos, mas você sentiu alguns sintomas que te assustou. E é normal você se assustar, porque imagina só, do nada você passar mal. E é bem comum, inclusive, a primeira vez que você passar mal, depois dessa fase aqui, que você teve, aquele estresse todo na sua vida, é muito comum a pessoa passar por um estresse. Por exemplo, teve um caso de uma pessoa que ela ficou durante 7 meses cuidando da mãe, que estava muito doente, aí a mãe dela faleceu. Ela viveu o luto durante 3 meses. Depois que ela foi voltar a viver a vida dela normal, depois de 3 meses do luto, foi a primeira crise. Ela estava normal, fazendo as coisas dela normal. Teve uma crise de pânico do nada, no trabalho. Do nada. Isso é bem comum acontecer. Então, a pessoa já passou por aquele período ruim da vida dela, quando as coisas começam a acalmar, ela, primeira crise de pânico. E ela não sabe por quê. E esse não saber por quê influencia, inclusive, no trauma que causa a primeira crise de pânico. Preste atenção nisso que é importante, tá? O grande problema da síndrome do pânico não é essa fase 1. Não é essa fase 1. O grande problema da síndrome do pânico é a fase 2 em diante. Por quê? A fase 1 foi um estresse que você teve, um trauma que você teve. Esse trauma precisa ser curado. Tem que ser curado. Mas, muitas vezes, durante essa fase aqui, você consegue superar aquele trauma e nem liga mais para isso.
O grande problema é que depois você tem a fase 2, que é a primeira vez que você passa mal. Primeira vez que você tem um ataque de pânico. Porque o seu cérebro, durante essa fase 1, ele ficou hipersensível, entre aspas, tá? Por que hipersensível? Imagina o seguinte, você passou por um grande estresse, um grande medo, ou alguma coisa aconteceu na sua vida que gerou em você uma facilidade, uma hipersensibilidade no seu cérebro. Aí o seu cérebro faz o quê? Ele faz o quê? Numa situação que você está relaxado, ele causa uma crise. Por quê? Porque para o cérebro, ele entende que você não pode relaxar. E aí, pum, traz aquele hormônio de adrenalina e cortisol de uma vez só. Pum. Aí você tem a crise de pânico, nem sabe por quê. Entendeu? Às vezes pode ser um gatilho simples. Ah, eu passei por essa situação aqui, tive um gatilhozinho aqui, pum, crise de pânico. Enfim, existem várias coisas que podem ter acontecido. O que você tem que entender é, nessa fase 2, da primeira vez que você passou mal, você se traumatizou. E aí que vem a questão. Esse trauma ele fica pior porque você passa a ter outras crises, que é a fase 3. Aí você vai tendo outras crises, outras crises, outras crises. Tem gente que tem crises uma semana inteira de crise. Tem outras pessoas que têm crises o dia inteiro. Tem pessoas que têm uma crise aqui, daqui a pouco, 3 meses depois tem outra. Aí tem pessoas que têm esse espaço maior de crise. Mas cada crise vai fazendo ela ficando pior. E isso vai reforçando o trauma inicial, que é esse trauma aqui. Preste atenção nisso. A fase 2 em diante é o pior do processo. É aqui que as coisas começam a ficar ruins. Entende? É aqui. Se você passasse pela fase 1 e não chegasse na fase 2, tendo a primeira vez que você passou mal, você não teria síndrome do pânico agora. Você não estaria aqui assistindo essa aula. Você não precisaria tomar remédio. Você entendeu? Vou repetir, para você entender melhor, tá? Se você tivesse passado pela fase 1, mas nunca tivesse tido a primeira vez que passou mal, o primeiro ataque de pânico, você não teria síndrome do pânico. Entendeu agora? Fica bem claro para você. O problema seu começou aqui. Hoje é a sua síndrome do pânico, os medos que você sente, tudo que você sente hoje, começou aqui, na fase 2. Ok? Depois vem a fase 3, que é você reforçando isso a partir de outras crises e todas as vezes que você sentiu medo. Ok? E aí a fase 4 é quando você desenvolve propriamente agora a síndrome do pânico, que é quando você começa a viver baseado nos seus medos. Quando você começa a viver baseado nos seus medos, você já tem síndrome do pânico. Então você começa a evitar as coisas, você começa a sentir uma insegurança constante, você começa a mudar a sua rotina por causa dos medos. Você deixa de fazer as coisas comuns por causa dos medos. Você deixa, os seus pensamentos ruins ficam constantemente na sua cabeça. Você fica constantemente pensando nisso. Então isso é a fase 4. É a fase da síndrome, é a fase do transtorno. É aqui que você tem as suas fobias. O que são as fobias, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre as fobias, mas as fobias são medos que são mais fortes do que o medo comum. Então, fobia, basicamente, é um medo mais intenso, que faz você perder o controle sem você saber por que você está perdendo o controle. Você vai entender daqui a pouco melhor sobre as fobias, tá? Então, isso aqui é o nascimento da síndrome do pânico. Então, aqui um exemplo do nascimento de uma raiz, né, de raízes do pânico. Então, a primeira vez tive uma crise. A crise de pânico gerou uma memória. Ok? Primeira vez que eu tive a crise, gerou uma memória. Essa memória fez eu ficar pensando que estava morrendo. Então, não, melhor. Por que essa memória foi criada? Porque eu pensei naquele momento que eu estava morrendo, que eu estava com um problema cardíaco, um problema grave de saúde. Naquela primeira vez que tive a crise. Primeira vez que eu passei mal. Aí eu fui parar no hospital várias vezes porque eu não sabia o que eram os sintomas. Então a pessoa vai criando ali mais memória. E essa memória vai criando o que depois? Crenças. Memórias criam crenças. O que são crenças? São aprendizados. Ou seja, eu aprendi a partir de agora, mesmo que isso seja aprendizado de forma distorcida, tá? Bem que seja distorcido. Você começa a aprender coisas e criando crenças. Então, por exemplo, agora eu comecei a acreditar que eu posso passar mal a qualquer momento. Eu passei mal a qualquer momento aqui. De repente, do nada, tive outras crises do nada. Então, começa a pensar o quê? Lógico que você vai pensar que você vai passar mal a qualquer momento de novo. Então, você passa a evitar o quê? A sair sozinha, a ir para locais que você possa passar mal. Você entendeu? É assim que funciona. Isso é o cérebro funcionando. E aí você pode. Aí você começa a pensar que pode morrer a qualquer momento, que você tem um problema grave de saúde que os médicos não conseguem descobrir, aí você fica indo de médico para médico, de médico para outro. Eu, por exemplo, passei por isso. O que aconteceu comigo? Eu tinha um medo terrível de ter uma doença do coração, de ter doença, de ter pressão alta e tudo. Eu vivi durante muitos anos da minha vida com muito medo de ter doença. Então, o que acontecia? Eu ia direto para o hospital, para médico, para fazer exames, porque eu sempre pensava que estava infartando, ou estava morrendo, ou qualquer coisa do tipo.
E na época eu nem fazia ideia. Nessa época eu era muito novo, eu tinha 20 e poucos anos, 20, 22, 23. Eu já vinha passando por isso, mas dos 22 até os 24 anos, eu passei por isso de uma forma mais intensa. Então, eu vivia indo para o médico, para o hospital, enfim, eu vivia fazendo exames. Teve uma situação que aconteceu comigo que foi bem assim. Durante uma semana, eu fui 4 vezes para o mesmo hospital. Por quê? Eu estava sentindo uma dor aqui no peito, e era uma dor física. O médico me falou, mas eu não quis acreditar. Por que eu não quis acreditar? Quando a gente tem medo, uma fobia, eu tinha hipocondria, tá? Que é uma das fobias da síndrome do pânico, inclusive. Eu tinha medo de ter uma doença grave e morrer. Então, eu não conseguia acreditar no médico. Então, meu pai fazia o exame, ia lá na emergência, fazia o exame, o médico me liberava. Chegava em casa. No outro dia, eu sentia de novo. O que eu pensava? Aquele médico pode estar errado. Se for agora, se realmente for agora, e se ele fez o exame e o exame foi, não saiu o resultado correto, aí eu de novo. Aí depois ia de novo. Aí acontecia a mesma coisa, tá? Nós sentindo a dor. Aí eu sentia a dor aqui, daqui a pouco começava a sentir aquilo, daqui a pouco começa a suar frio. Aí, meu Deus, eu tô morrendo. Vou ter uma cardíaca de novo no hospital. Eu fiquei, imagina só, você ficar durante quase 3 anos fazendo isso. Foi eu. Passei 3 anos seguidos fazendo isso. Só parou depois que eu fiz a reprogramação emocional. Depois que eu reprogramei meu cérebro. Isso tudo parou. Parou ao ponto de eu não precisar, de eu ficar quase 2 anos sem entrar, sem pisar no hospital. Mas não é porque eu não queria, não, é porque simplesmente não precisava, porque eu me sentia extremamente saudável. Então eu era saudável. O que me fazia ir para o hospital? Que eu acreditava que eu tinha, e não que eu tinha de verdade. Então, na minha cabeça, nos meus pensamentos, eu tinha um problema de saúde. Mas nos exames físicos eu não tinha problema de saúde. Você passa por isso, não passa? Pois é. Você faz exame, aí você pensa, esse médico, se esse médico estiver errado, você não confia nesse médico, vou fazer outro. Ah, eu não sei, ele me tratou de um jeito diferente, ele não me tratou como deveria. Eu estou falando para você o que eu pensava, que eu acredito que você pensa isso, entendi muita gente se do pânico, que é a mesma coisa. Então a pessoa ela vai pulando de médico para médico, fazendo exame, tem gente que coleciona exames. Por quê? Ela nunca acredita que ela tem realmente um problema emocional e físico, emocional, psicológico. Ela acredita que ela tem um problema físico, de verdade, ela não consegue acreditar que o problema dela é emocional. Por isso que ela vive anos sofrendo com um problema que ela já poderia ter resolvido em 3 semanas, um mês, 2 meses. Entendeu? Então, isso é importante, tá? E eu passei por isso, eu sei bem como é que você se sente referente a isso também, tá? E aí, depois que você passa por esse momento aqui, de crenças, criando essas crenças que você pensa, aí você começa a ter esses comportamentos, né? De ter medo dos sintomas, de ficar pensando que você vai enlouquecer, que você vai morrer, que você vai passar mal, que você vai ter ataque cardíaco, e etc. Ok? E aí, pronto. Agora, onde é que está tudo isso? Essas raízes estão aonde? Isso aqui é importantíssimo. Preste muita atenção nisso aqui. Isso aqui vai virar a sua cabeça, tá? Preste atenção. Isso aqui é a chave para virar na sua cabeça. Existem estruturas neurais no seu cérebro. As raízes, que são tudo que causa em você, estão no seu cérebro. E essas estruturas estão nos neurônios. Então, aqui é um exemplo de neurônios. Os neurônios, eles são células no nosso cérebro, são bilhões de células, que comandam tudo, absolutamente tudo comandado do seu corpo pelos neurônios, tá? Ah, meu corpo é comandado pelo quê? Neurônios. Alguém perguntar, neurônios. Você está sentindo porque você está sentindo os neurônios. Você está com fome? Seus neurônios estão te avisando que você precisa comer. Ah, eu estou nervoso, estou com medo de acontecer uma crise comigo. São seus neurônios acreditando que você está em perigo. Ah, meu Deus, eu estou me sentindo muito bem. Quando eu lembro de uma coisa boa, eu me sinto muito bem. Ah, eu me sinto seguro quando eu estou em casa. São as informações que estão nos seus neurônios te dizendo que ali está seguro. Quero que você preste atenção muito nisso. Os neurônios são o nosso centro de comando. Nosso cérebro é o centro de comando, né? Os neurônios são os comandantes. Comandam tudo no seu corpo, no nosso cérebro, nossas emoções, em tudo. 100%. Ok? Eu quero explicar para você de uma forma simples para você entender. E aí, a estrutura que você criou quando você passou mal, teve crises, isso aqui que eu acabei de mostrar para você. Isso aqui, ó. Isso aqui que você passou
criou uma estrutura, que é essa estrutura aqui, que é uma estrutura de milhões de neurônios, e essa estrutura neural foi criada a partir das suas crises que você teve. E o que estão nessas estruturas? Seus medos, suas fobias, a síndrome do pânico, sua forma de pensar que mudou, para você se adaptar a essa estrutura que foi criada. Você sabe, você já percebeu que você não é a mesma pessoa antes das crises? Você lembra a diferença? Antes das crises, você pensava como você pensa hoje? Não, né? Você tinha medo que você tinha hoje? Não, né? Entendeu? Seu cérebro se tornou hipersensível ao medo após as crises de pânico. E tudo isso está nessas estruturas neurais do seu cérebro. Então, existe uma estrutura neural no seu cérebro, com milhares de neurônios, que faz você sentir o que você sente. E aí você tem o quê? Que fazer para mudar isso? Você faz o quê? Você tem uma estrutura aqui, certo? Essa estrutura aqui. O que você tem que fazer? Você vai passar a vida toda com essa estrutura? Se você tomar remédio, essa estrutura acaba? Não. Quando você toma medicação, o que o medicamento faz? O medicamento, tá vendo aqui esses sinais aqui, como se fossem sinais elétricos? O medicamento só diminui esses sinais elétricos. Diminui a comunicação entre os neurônios. Só isso que ele faz. Mais nada. Ele dopa você, tá? Ele faz você parar de funcionar da forma correta. Aí você pode pensar, Diogo, mas eu me sinto bem com os remédios. Ótimo. Mas até quando? Até quando você vai se sentir bem com os remédios? Porque uma hora o remédio não vai funcionar mais. Como é que eu sei disso? Bom, 4 mil pessoas com síndrome do pânico tratadas. Com ansiedade generalizada, mais outros tantos. Então, no total, é mais de 8 mil pessoas. A gente já tratou pessoas e quase todo mundo tomava remédio. Entendeu? Remédio não funciona. Mas isso não é só baseado na minha experiência. É estudo mesmo. Existem estudos científicos que mostram que remédios eles não funcionam para transtornos emocionais e eles só diminuem a sensação que você sente durante um período de tempo. Pode chegar um momento que ele para de funcionar realmente, literalmente, não funciona mais. Tem pessoas que simplesmente não funcionam desde o início, tá? Pessoas que não conseguem mesmo, desde o início. E tem pessoas que, com o tempo, ele vai diminuindo diminuindo a eficiência de diminuir os sintomas. E o mais importante, ele não muda essas estruturas neurais. Continua aqui o resto da vida. Você vai tomar remédio durante 30 anos, quando você para de tomar remédio, vai continuar com essa mesma estrutura aqui. Não muda nada. Entendeu? Agora, o que acontece? Você precisa criar novas estruturas neurais para você parar de sentir o que você sente. E essas estruturas neurais, para serem criadas, você precisa fazer a neuroreprogramação. Treinamento de neuroreprogramação. Que é você treinar o seu cérebro a partir da sua mente para conseguir fazer isso. Então, você precisa criar novas estruturas neurais para desativar as antigas. Para você desativar as estruturas neurais antigas, que são essas daqui, você precisa criar estruturas novas, que são essas aqui. Coloquem cores diferentes para você entender a diferença. Então, essas azuis aqui são as outras novas estruturas que você está criando através das técnicas de exercícios mentais que você vai criar isso. Então, você faz técnicas de exercícios mentais que criam novas estruturas neurais anti-crises, anti-medo, anti-pensamentos ruins. Os sintomas, eles cessam, sua mente volta ao normal, você para de pensar o tempo todo nos sintomas, você para de ter crises, para de passar mal, entre outras coisas. Por quê? Porque você criou uma nova estrutura. No cérebro é assim. Isso aqui estamos falando de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se reestruturar. A neuroplasticidade, ela tem que ser estimulada por meio de métodos de treinamento cerebral, utilizando técnicas e exercícios mentais que promovem a criação de novas conexões neurais. E aí, ela fortalece e estrutura essas conexões neurais desenvolvidas. E isso pode ser feito com treinamento. E esse treinamento, né, ou seja, você precisa ter alguém que te treine, alguma estrutura, algum método que tenha um treinamento específico para a síndrome do pânico. Não é um treinamento para ansiedade, é para a síndrome do pânico. É diferente. Entendeu? É completamente diferente. Então, o que é neuroplasticidade? Para você entender melhor. Capacidade do cérebro de se reorganizar ao longo da vida. Ou seja, você aprendeu quando era criança, aprendeu quando era adolescente e continua aprendendo quando era adulto. Você não aprende coisas novas agora quando é adulto?
Aprende, né? Claro que aprende. Por quê? Porque existe neuroplasticidade no seu cérebro. Se você não tivesse neuroplasticidade, você pararia de aprender. Entendeu? Todo ser vivo tem neuroplasticidade, tá? E, claro, então, como ser humano, todos os seres humanos têm neuroplasticidade. Nosso cérebro é neuroplástico. O nosso cérebro, ele tem capacidade de se modelar e se remodelar por causa dos neurônios. Envolve a formação de novas conexões neurais e a modificação de redes existentes. Então, assim, para você modificar as conexões neurais que você tem hoje, que causam suas crises de pânico, você precisa criar novas. Você tem um fenômeno adaptativo, que ocorre em resposta a experiências, lesões ou mudanças no ambiente. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma pessoa ali que passou por algum problema, como um trauma, você faz processos para que aquela pessoa acabe com aquele trauma. Aquela pessoa mude no cérebro dela, criando novas conexões neurais, e o cérebro se adapta para acabar com aquele trauma. Então, vamos trabalhar com exemplos aqui. Vamos colocar aqui na prática, tá? O que é neuroplasticidade na prática? Eu vou mostrar aqui um vídeo para você de uma imagem feita em laboratório, onde foi gravado um neurônio se conectando a outro neurônio. Tá? Então, o neurônio se conecta a outro quando ele aprende algo novo, quando ele tem um estímulo, quando ele tem alguma coisa. Então, o que seria um estímulo? O estímulo pode ser um aprendizado. Pode ser você, quando você assiste um filme, por exemplo, você está estimulando o seu cérebro, sabia disso? Pois é um estímulo. Quando você lembra daquele filme que você assistiu, quando você conta para alguém, você está acessando conexões neurais, que é mais ou menos isso aqui, ó. Dá um exemplo para você, olha só. Nesse vídeo trago para vocês dois neurônios se conectando, uma ótima imagem para mostrar o que é a nossa neuroplasticidade. Quando aprendemos algo ou executamos alguma atividade, é isso que acontece dentro do nosso cérebro. Esse é um processo neurobiológico, chamamos de neuroplasticidade. Então, só voltando aqui para te falar o que eu estava falando aqui, ó. Tá? Nesse vídeo trago para vocês dois neurônios se conectando. Aqui são os neurônios se conectando, tá? Então, quando você tem um estímulo, o que é seu estímulo? Um aprendizado, um exercício mental, uma técnica, uma imaginação, qualquer coisa vai estimular seus neurônios, ok? Quando você vai para um lugar novo, você vai conhecer um lugar novo, seu neurônio está o tempo todo, 100% do tempo. Aqui é a conexão neural. Essa conexão neural aqui que foi criada, ela vai continuar aí, seguindo as leis da neuroplasticidade. Então, quais seriam uma dessas leis? Para essas conexões neurais continuarem aqui, como você está vendo, ela precisa ser reestimulada. Então, você fez aqui, por exemplo, você aprendeu algo novo. Então, vamos supor que você aprendeu a andar de bicicleta. Você aprendeu a primeira vez, você andou de bicicleta. Aí, a primeira vez, você criou uma conexão neural. Aí, você foi lá e aprendeu de novo, andou de novo. Aí, reforçou seu caminho neural. Aí, andou mais uma vez, andou mais uma vez, andou mais uma vez. Daqui a pouco, você está andando de bicicleta, sem precisar de rodinha, sem precisar de alguém empurrando, de alguém segurando. Por que isso aconteceu? Porque as conexões neurais foram ficando cada vez mais fortes. Porque você repetiu. Como se fosse o quê? Como se fosse, não. Isso é um treinamento. Entende? Então, o treinamento é o que capacita você de mudar qualquer coisa no seu cérebro, inclusive o que causa em você crise de ansiedade, crise de pânico, medo, insegurança, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, vamos voltar aqui para você continuar aqui, para você entender. A grande mentira. O que é a grande mentira? A grande mentira é que tem alguns profissionais, não são todos, mas uma boa parte de psiquiatras, até psicólogos, que para mim é bem assustador, né? Enfim, que falam que transtornos emocionais como ansiedade e síndrome do pânico não têm cura. Eu vou te dizer, tá? Enquanto você acreditar nisso, você nunca vai conseguir se libertar totalmente. Sabe por quê? Porque o que causa em você a ansiedade e as crises de pânico é exatamente você ter medo. É você ficar preocupado excessivamente. Então, se você acredita que você nunca vai se livrar disso, você vai ficar a vida inteira com uma sombra atrás de você, que é o pensamento. E se acontecer de novo? E se acontecer de novo? Será que eu estou melhor mesmo? Ou vai acontecer mais uma vez? Então, você vai continuar inseguro, você vai continuar evitando as situações, você não vai voltar ao normal. Entendeu? Isso é importante você entender.
A mentira que eu estou te falando é uma mentira que muita gente já ouviu. Não sei se você já escutou essa mentira. Escreve aqui embaixo se você já escutou essa mentira de que você não teria cura sobre esse transtorno que você tem. Ansiedade, síndrome do pânico. E, se você quiser, depois, pode mostrar esse vídeo para essa pessoa aqui. Ó. Mostra para essa pessoa que falou sobre você que não tem cura. Mostra para ela sobre neuroplasticidade. Fala para ela sobre neuroplasticidade, que aí ela vai entender, tá? Porque mesmo que seja um profissional, pode falar mesmo. Ok? Então, algumas palavras aqui, algumas frases de alguns cientistas renomados que falam sobre neuroplasticidade. Aí você pode escolher escutar esses cientistas renomados ou escutar esses profissionais aí que falam para você que você não tem cura, tá? Você que sabe. Olha só o que esses cientistas falaram. O treinamento mental tem o poder de mudar a estrutura física do cérebro. Álvaro Pascoal Leone. Inclusive, já li um livro sobre esse cara, né? Eu já li um livro dele, é muito bom. Que ele é professor de neurologia de Harvard. Se você não sabe, Harvard é a maior instituição universitária do planeta Terra. É a mais conceituada e etc. Tá? Emoções, estado de humor e forma de pensamento são habilidades mentais e podem ser treinadas. Ou seja, seus pensamentos constantes que você tem, que você não consegue parar de pensar, medo constante, estado de humor, medo de ter crise, estado de humor, crise de pânico, estado de humor, são treinados. Você pode acabar com isso. Palavras do Dr. Richard, da Universidade de Wisconsin. Então, preste atenção no que eu estou te falando, tá? Isso aqui é científico. Nada que eu estou falando aqui você é baseado em achismo, baseado no que eu acho que é o legal, que eu acho que é bom, não. É científico, basicamente é isso. Tá bom? Então, exercícios mentais mudam o seu cérebro. E eu vou mostrar aqui para você um estudo científico sobre isso. Esse estudo científico, existem milhares de estudos científicos. Eu vou te mostrar apenas um para você entender o que eu estou te falando. Vou mostrar um, não, vou mostrar alguns, tá? Vou mostrar alguns. Aqui, por exemplo, temos um estudo científico que mostra como o cérebro se modificou com alunos que imaginaram que estavam tocando piano. Como é que foi feito esse estudo? Só para você entender. A referência desse estudo está aqui, ó. O estudo foi conduzido por Pascoal Leone e colaboradores que demonstrou a reorganização do mapa cortical em indivíduos aprendendo a tocar piano. Foi publicado em 1995, ok? Então, olha só. Primeiro, o que eles fizeram? Eles separaram dois grupos, grupo A e grupo B. O grupo A, eles praticaram fisicamente, como está essa moça aqui, exercício de piano. Ele simplesmente ficou ali durante 2 horas, diariamente, por uma semana, tocando piano. E aí, o que aconteceu? Antes de tocar piano, antes de fazer esse treinamento, os médicos, eles fizeram uma modificação, eles fizeram um mapeamento, né? Eles usaram uma máquina para mapear o cérebro, uma máquina que todo mundo já conhece, né? Mapa de tomografia, enfim, eletrocefalograma, todo mundo já conhece. E eles pegaram essas máquinas, inclusive mais avançadas, muito avançadas para a época deles, e eles fizeram um mapeamento desses neurônios. Então, eles pegaram e verificaram a estrutura do cérebro que é ativada quando se toca alguma coisa com os dedos. Então, a região do córtex motor responsável pela movimentação do dedo se expandiu. Então, nós temos neurônios no corpo inteiro, tá? Então, quando você movimenta os seus dedos, são os seus neurônios comandando isso. Então, se você aprende algo novo, como tocar piano, tocar violão, ou quando você aprende a manusear alguma coisa, como dirigir, cozinhar algo diferente, toda vez que você faz isso, você está movimentando os seus dedos, você está aumentando uma parte do seu córtex, que é a parte daqui, ó, essa parte daqui, tá, do nosso cérebro, que é o córtex pré-motor, que comanda nossos dedos. Aí tem uma parte que comanda os braços, tem outra parte que comanda os dedos do pé, que comanda o pé, que comanda as pernas, entendeu? Então, existem várias partes do nosso cérebro fazendo isso. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá, pegaram uma máquina e mapearam antes de eles começarem a tocar piano, para ver como é que estavam. Aí pegaram e anotaram, tiraram a foto lá do cérebro, ó, tá desse jeito. Ok, o que vamos fazer agora? Vamos verificar o que acontece com essa área do cérebro, se ela aumenta quando ele toca piano com algo novo. Ele treina algo novo com o piano. Então, o que eles fizeram? Foram lá e fizeram isso. Então, eles ficaram lá durante uma semana, 2 horas, tocando piano. Beleza. Eles foram lá depois de 2 semanas e fizeram o quê? Verificaram que o cérebro da pessoa, o cérebro, aquela parte do cérebro, que é o córtex,
o córtex premotor aumentou, se desenvolveu, porque criou novas conexões neurais, neuroplasticidade na prática. Tá? Isso é neuroplasticidade na prática. Pronto. Fizeram isso, e agora vimos a parte mais legal do estudo, que é o seguinte. Eles pegaram o grupo B. O grupo B é um grupo de pessoas que não tocaram piano. Eles só imaginaram que estavam tocando piano. Então, como é que eles fizeram aqui? Para vocês verem aqui. No grupo B, eles ficaram imaginando ali tocando piano durante 2 horas por uma semana. Dentro do laboratório, tá? Isso tudo feito no laboratório. Então, a pessoa não pode ter feito nada diferente. Ficou no laboratório sendo observado durante 2 horas, imaginando tocando piano. E aí, o que eles fizeram depois? Mapearam a mesma área do cérebro que mapearam para quem tocou real. E adivinha o que aconteceu? Aquela parte dos dedos do córtex premotor também aumentou. Se desenvolveu, como se eles tivessem tocado piano de verdade. Qual é a conclusão desse estudo? É um dos estudos, tá? Existem vários, mas a conclusão é a seguinte. A partir do treinamento mental, você pode também criar novas conexões neurais, ou seja, através de exercícios mentais, você também pode criar novas conexões neurais. E a única forma de você parar de ter crise de pânico, ansiedade constante, medos e os sintomas, e garantir que você nunca mais vai ter recaídas, ou seja, nunca mais vai ter novas crises, é fazer o treinamento de reprogramação mental. Essa é a única maneira garantida. Ah, Diogo, eu quero uma maneira garantida de nunca mais ter esse problema. É remédio? Não, você vai ter recaída com remédio. Ou melhor, mesmo tomando remédio, você vai ter recaída, e se você parar, você vai ter recaída garantido. É estudado cientificamente que as pessoas que param de tomar medicação, elas depois de um tempo voltam a ter aquele problema. Tá? Isso é estudado, isso é científico. Tá certo? Depois eu vou pegar esse estudo e mandar para vocês no grupo do WhatsApp. Para vocês verem lá. Eles mostram que pessoas que tomam medicação, elas depois que param por um tempo, elas voltam a ter problema. Medicação para síndrome do pânico, para ansiedade, para depressão. Ok? Por quê? Porque o remédio não cura. O remédio não treina o seu cérebro. Por isso que você não consegue se curar. E outra coisa, Diogo, mas eu fui para psicóloga, eu fiz terapia, e eu fiquei conversando, batendo papo. Mas isso não é treinamento mental. Conversar e bater papo não é treinamento mental. Você precisa de técnica, de método, de passo a passo, de rotina, entendeu? Com técnicas, só dessa forma você consegue. E aí o treinamento mental, ele reestrutura os padrões de pensamento. Então, vamos lá. Benefício. A neuroplasticidade permite criar novas conexões neurais que ajudam a substituir pensamentos negativos ou disfuncionais por padrões mais saudáveis. Isso aqui é outro estudo científico, tá? Esse estudo científico foi feito ali, ó, referência aqui, ó. Em 2012, esse estudo científico mostra que a neuroplasticidade permite criar novas conexões neurais que ajudam a substituir pensamentos negativos ou disfuncionais por padrões mentais mais saudáveis. Então, só para você entender melhor. Sabe esses pensamentos negativos, ruins, o tempo todo que ficam na sua cabeça? Você pode acabar com eles se você fizer o treinamento mental correto para os pensamentos. Ok? Então, os pesquisadores identificaram que o treinamento mental focado em pensamentos positivos pode reestruturar o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro aqui, que é necessária para que você desenvolva, que você precisa desenvolver ela para você conseguir parar de ter crise de pânico e de ansiedade, e reduzir a hiperatividade da amígdala. Ou seja, a amígdala é a parte do seu cérebro aqui, ó, deixa eu mostrar para você. A amígdala é uma parte do seu cérebro que fica aqui, ó, nessa direção, mais ou menos aqui, nessa direção, tá? No meio. A amígdala é o nosso sistema de processamento de emoções. Então, ele processa as emoções. Tá certo? Então, se você sente crise de pânico, crise de ansiedade, você está sua amígdala literalmente está sendo ativada para gerar isso em você. Tá bom? Ela não faz isso porque ela está querendo fazer mal para você, não, tá? Isso é um sistema natural do corpo, do cérebro. Ela só está tentando te proteger, tá? Mas, quando você tem um estímulo errado, excessivo, aí você passa por transtorno emocional. E aí a amígdala fica se ativando de forma constante, toda hora, por nada. E aí você tem crise de pânico, por exemplo. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para te mostrar. Então, aqui é um estudo que mostra que o treinamento mental reestrutura padrões de pensamento. Vamos para mais um estudo aqui, tá? Esse estudo aqui, ó, referência feito em 2015. Estudos comprovaram que treinamento mental consciente levam a alterações duradouras no córtex pré-frontal e na amígdala, fortalecendo o controle emocional. Então,
Para você conseguir controlar as suas emoções, lembrando, pânico, ansiedade são sintomas emocionais. Ou seja, para você conseguir parar de ter isso, você precisa controlar suas emoções, tá? Então, você tem ali, ó, você tem a neuroplasticidade, ela facilita o fortalecimento do córtex pré-frontal, responsável pelo autocontrole e pela regulação emocional. Então, para você conseguir controlar suas emoções, você precisa desenvolver o seu córtex pré-frontal. E para você desenvolver o seu córtex pré-frontal, você precisa fazer exercícios mentais. E exercícios mentais, esse estudo comprovou, um dos estudos que comprovou que você fazendo exercício mental, você consegue controlar suas emoções. E agora sim, imagina o seguinte, você fez o controle emocional, você fez exercício mental, controlou suas emoções. Agora imagina se você faz isso por muito tempo. Você pode chegar num nível de controle emocional tão grande que você não vai ter nunca mais na sua vida nenhum problema emocional, nenhum mesmo. E simplesmente você treinou, tá? É como se você estivesse treinando qualquer coisa na sua vida. Se você treina muito, você fica muito bom naquilo, certo? E como fazer esse treinamento na prática, né? Como é que você vai fazer isso? Primeiro, você precisa de um método, né? Uma coisa óbvia. Você precisa de um método, você precisa de um passo a passo, você precisa de técnicas. Você precisa de alguém que te ajude a fazer isso. Alguém que já saiba, que seja profissional, que seja especializado nisso, né? Acho que você já sabe disso. Se você tem um problema, você tem que procurar um profissional que te ajude. E aí, de forma minuciosa, você precisa fazer essa reprogramação. É preciso encontrar as raízes que causam, primeiramente, o que você sente, para eliminar essas raízes, através das técnicas corretas, aplicadas nas raízes corretas, e pelo tempo correto. Então, você precisa fazer isso de uma forma que você tenha alguém que te ajude, que tenha um método que te ajude. Se você quiser a minha ajuda, quiser ajuda no meu instituto, a gente pode te ajudar com isso, porque a gente tem esses treinamentos emocionais para superação dos transtornos emocionais e controle emocional nas raízes. Nós fazemos isso. Nós já fazemos isso há 8 anos, já tratamos mais de 8.000 pessoas, e nós desenvolvemos o nosso próprio método, que é o método de neuroreprogramação emocional, que não tem nada a ver com nada que você já viu, tá? Não tem nada a ver com mindfulness, não tem nada a ver com meditação, não tem nada a ver com TCC, nada disso, ok? É um método completamente criado pela gente e é um método exclusivo, tá? E o nosso método, ele tem 3 pilares para tratamento da síndrome do pânico, que são o seguinte. O primeiro pilar é encontrar as raízes, ou seja, quais são as suas raízes? A sua síndrome do pânico tem dezenas de raízes. Quais são essas dezenas de raízes que você tem? Até centenas, inclusive. Então, nosso foco inicial é mapear suas raízes. Porque se a gente não encontrar suas raízes, a gente vai aplicar técnicas aonde? Então, imagina só, temos técnicas maravilhosas, mas vamos aplicar aonde? Onde vamos aplicar essa técnica? Então, temos que saber onde aplicar, porque não adianta só fazer técnica sem saber onde está aplicando no local certo. Então, percebe como não é só ir lá fazer uma técnica? Você tem que saber onde aplicar essa técnica. Qual é a raiz que eu vou reprogramar com essa técnica? Entende? Então, nós precisamos primeiro encontrar essas raízes. E aí a gente vai lá, encontra essas raízes e você, pronto, começou, encontrou essas raízes, mapeou elas, pronto. Aí você vai para o pilar 2. Precisamos fazer a neuroreprogramação das raízes. Essa neuroreprogramação, você precisa fazer o quê? Você precisa usar métodos. Então, nós temos um método de reprogramação neural, que usamos técnicas mentais exclusivas e rotinas que vão reprocessar isso, que vão fazer com que você acabe com essas raízes usando o poder da neuroplasticidade. E aí você tem um pilar 3 desse processo, que é você fazer o treinamento de neuroreprogramação para síndrome do pânico. Que aí é um processo maravilhoso, porque você, através do treinamento mental, você vai parar de pensar coisas ruins, você vai parar de ter medo, você vai voltar a fazer tudo na sua vida normalmente. E a única garantia que você tem de nunca mais ter recaídas, ou seja, de ter crise de novo, é a única garantia, treinamento de neuroreprogramação de síndrome do pânico. Essa é a única coisa que vai garantir que você não tenha crise nunca mais na sua vida, tá? Não existe outra forma. Ou você treina, ou você vai sempre viver com a sombra na sua vida que você pode ter crise. Ok? E aí, vou mostrar aqui para você, por exemplo, 2 pessoas que fizeram, né? Mais 2 pessoas aqui que fizeram esse treinamento, para você entender um pouco dos resultados e você ver. Isso aqui é um estudo de caso para você entender um pouco melhor, tá? Então, preste atenção aí, se você nunca ouviu alguém que fez treinamento ou nunca escutou, olha só o que essas pessoas falam aqui. Meu nome é Samantha, eu sofri com ansiedade social e síndrome do pânico mais ou menos por 10 anos, né?
fiz terapias, fui em psiquiatras, mas melhorava por um tempo e logo depois voltava, né? Tomei medicações, até que eu conheci o Diogo, né? Entrei pro método neuroansiedade, né? Pode-se dizer que a minha vida, assim, melhorou 100%. Antes, eu às vezes não conseguia ir num salão de beleza sozinha, porque eu tinha medo de ter crises e isso acabava me gerando crises de ansiedade. Para ir no médico, eu sempre tinha que estar acompanhada de alguém. Então, assim, hoje eu consigo fazer essas coisas sozinhas. Então, assim, eu super recomendo o tratamento dele, porque é uma coisa que você não vai ver em psicólogo, você não vai ver em psiquiatra. Então, assim, hoje eu posso dizer que a minha vida melhorou 100%. Olá, meu nome é Renata. Eu nem sabia, né, que eu tinha síndrome do pânico, mas através, né, da terapia eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Eu tinha muito medo, assim, diversos medos, né? Medo de sair de casa, medo de ficar doente. Ao ver um filme, uma situação qualquer, né, de uma pessoa, assim, doente, eu já me via naquela situação, na cama, ou qualquer tipo de enfermidade, né? E eu já me colocava naquela situação. Então, foi bem difícil. Foi bem difícil. E medo de morrer, medos gigantes, né? Era uma sensação de formigamento no corpo que vinha, uma falta de ar, eu não conseguia respirar direito, não conseguia sair de casa. Meu cantinho seguro era a casa, né? Mas através das técnicas eu aprendi a dominar esses pensamentos, né? E hoje eu verdadeiramente eu não sinto mais isso, né? Graças a Deus. Graças a Deus também as técnicas eu estou liberta e eu tenho, né, caminhado passo a passo, já estou trabalhando, já estou fazendo e já me vi num hospital, inclusive eu tinha pânico de hospital. Um dia com a minha neta eu precisei ir, depois de um tempo é que eu vi que eu estava dentro do hospital e sem pânico, sem nada, e é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, de verdade. E aí fica o meu depoimento. Espero que eu tenha ajudado e se você está passando por isso, pode ter certeza, né, que há uma saída. Como você viu aí, são alguns exemplos de pessoas que passaram pelo treinamento de neuroprogramação mental no Instituto NeuroRap. Eu quero saber de você. Você gostaria também de passar por um treinamento completo, avançado, com acompanhamento, com mentoria, para que você também consiga se libertar disso 100% e voltar à sua vida ao normal? Se você deseja parar de ter crise de pânico, medo, sintomas, sensações, pensamentos ruins, acabar com tudo que você sente, essas crises repentinas, voltar à sua vida 100% ao normal, preste atenção. Na segunda-feira, nós vamos ter uma promoção especial para você fazer parte do nosso instituto. Você vai fazer parte de uma mentoria, eu vou criar um grupo de mentoria, a gente vai acompanhar a cada 15 dias um treinamento completo. Então, você vai ter um treinamento completo gravado para síndrome do pânico, você vai ter acompanhamento a cada 15 dias nessa mentoria, você também, vai ganhar uma consulta, tá? Você vai ganhar uma consulta com um terapeuta especialista em síndrome do pânico do Instituto NeuroRap, para te ajudar, para te acompanhar nesse processo, e tudo isso vai ser somente na segunda-feira. Eu vou passar mais informações para vocês no grupo do WhatsApp, para você entender melhor. Aqui a gente vai finalizar a aula agora, mas você vai ter informações sobre isso no grupo do WhatsApp e também nas aulas ao vivo. Se você acompanhar as aulas ao vivo, também você pode perguntar, você vai ver informações lá também sobre isso, tá? Se você quiser saber mais sobre o treinamento, sobre o tratamento, escreve aqui embaixo, eu quero saber mais também, para você mostrar o seu interesse para a gente, tá certo? Então é isso. Então fica de olho no grupo, que a gente vai passar mais informações para você, para que você não pare nesse mini curso, para que você continue com a gente até o final. Ou seja, você começa esse mini curso, continua com a gente e vai até o fim, ou seja, vai até finalizar o tratamento completo, como fez as pessoas que eu acabei de mostrar para você agora. Elas iniciaram com o mini curso e depois foram fazendo, terminaram com o tratamento completo e se libertaram. Estão felizes da vida agora. Então eu quero que você também que vá com a gente até o fim, tá certo? Então é isso. Vou finalizar aqui com você e, amanhã vamos ter mais uma aula. E na aula de amanhã vamos passar as seguintes informações. E o que é que você vai descobrir na próxima aula de amanhã? Amanhã você vai descobrir quais são os passos para você fazer a neuroreprogramação das raízes dos medos, fobias e pensamentos da síndrome do pânico. Perceba que você fazer a neuroreprogramação não é de uma coisa só, são de várias. É assim que você consegue realmente se libertar 100%, tá? E eu vou mostrar também a rotina poderosa que você vai se libertar das crises.
que vai te libertar dos remédios, que vai te manter sem recaídas pelo resto da vida. Então, você vai ver isso na aula de amanhã. Então, fica de olho, a aula de amanhã vai ser liberada uma aula às 9 horas da manhã, como essa aqui gravada, e depois vamos ter aula ao vivo às 20h30. E depois também, no próximo, depois vamos ter 3 aulas ao vivo, né? Então, vamos ter uma aula ao vivo hoje, às 20h30, depois de amanhã, às 20h30, depois de amanhã, às 20h30 também, uma aula ao vivo, tá certo? Então, fica de olho no grupo para ver as informações, para você não perder nada. Então é isso. Um abraço e até mais.